Foi? Dá pra começar? Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Pedro, esse é o Paulo. Nós somos os contadores de história e nós temos o prazer de receber hoje o Jean Barreto, que é professor, historiador e fotógrafo. Jean, dá uma apresentação breve assim para nós e, em cima disso, eu ainda faço uma pergunta. Por que você escolheu história? Bom, meu nome é Jean Barreto, né? Sou nascido e criado hoje no conhecido como Piscinão de Ramos, mas antigamente Praia de Ramos. Sou historiador, me construí enquanto historiador, fotógrafo e sou filho, né, de 2 nordestinos que vieram para cá muito cedo, nesse processo de uma busca, né, por uma vida melhor. Então essas coisas sempre atravessaram, né, a minha construção enquanto sujeito. E a história, cara, ela apareceu na minha vida meio que por acaso, né? Não foi aquela coisa, a gente, né, fruto de lugares populares, né, comunidades carentes, a gente se agarra às oportunidades que a vida vai, enfim, nos dando, né? E aí, né, voltando um pouco, fiz a minha formação no ensino público, toda ela, desde o básico até o ensino médio. Depois comecei essa faculdade de História por conta de um bagulho que deu errado, que eu tentei começar um curso técnico. E aí, né, uma amiga minha falou assim, pô, tu é bom em História, já que não deu certo, tenta fazer uma faculdade de Humanas e tal, ver se você, enfim, consegue desenrolar, né, para você ter uma profissão. E aí foi isso, né, eu cheguei na História dessa maneira e como eu sempre fui muito curioso, acabou que deu caldo. Aí juntou fotografia e história. E lembrando que a fotografia ela surgiu, né, a partir da história, no meu processo de graduação em história. E hoje estou como mestrando, né, em História Social na UERJ, na FFP, que é de formação de professores. Perfeito. Como você falou aqui pra gente que já deu aula, como é assim, a sua importância de conseguir atrair os mais jovens para esse lado assim do estudo da história, já que não é meio comum, né, um jovem assim se interessar? Então, a história é um campo extremamente diverso e que, infelizmente, lá na ponta da lança, né, quem está ali na base da formação, que é o ensino básico, o ensino médio, muitas das vezes a gente não tem nem dimensão da quantidade de debates que rolam, né, dentro do campo da produção historiográfica. E aí é muito legal, e aí eu acho que é o cuidado que os professores... Hoje, a formação ela já está mais ou menos nesse sentido, dos professores terem cuidado, dos historiadores terem cuidado de olhar a história no presente. Porque a história ela sempre está contida no presente. A gente, enquanto historiador, né, enquanto sujeitos, a gente muitas das vezes faz um movimento do presente para o passado. E não ao contrário. E muitas das vezes tentando não distanciar, mas se aproximar, enfim, de um fato que parece ser muito distante, mas que até hoje reverbera no nosso cotidiano. Então, muitas das vezes o que eu tento trabalhar com os meus alunos, né, quando eu estou falando sobre história, é mostrar para eles que a história é uma coisa extremamente viva e que faz parte de cada um, faz parte da nossa vida, faz parte da nossa dinâmica. E aí vou trazendo elementos, né, do cotidiano dos alunos para poder tentar trazer eles para dentro desse barco da história, para poder entender como se construiu, né, esse território que a gente mora, que é o Rio de Janeiro, como se construiu o Brasil e como é que uma coisa vai afetando a outra. Então, eu acho que muitas das vezes o que rebenta, né, o ensino de história é esse distanciamento, de falar assim, não, a história está aqui e o presente é o presente. O jovem tem na cabeça que história é chato, então não quer nem se interessar, né? E também acho que pode ser também a forma como aborda um pouco do desinteresse da nossa história, de abordar um foco maior na história de fora do que até da nossa própria história. Aí acaba um pouco descolando as pessoas e fazendo elas se desinteressarem. É aquilo, né, cara? Informação, como vocês bem sabem, é poder. Então, a partir do momento que você negligencia a construção de uma memória de um território, partindo de pressupostos de que a gente vive numa sociedade que disputa poder, a gente entende por que o brasileiro, né, de uma maneira geral, em sua maioria, ele tem memória curta. Porque se a gente não conhece profundamente a nossa história, né, as bases, os pilares que fizeram a gente chegar aqui, se a gente não sabe de onde a gente saiu, como é que a gente vai saber para onde a gente vai?
Então é meio que isso, sabe? Sim. E eu até toco um pouco nesse ponto também, pois a gente olha os museus assim, principalmente no Rio de Janeiro, né, nos outros estados não sei, mas a gente vê que são os lugares mais esvaziados, principalmente os que contam a nossa história. E o que você acha que poderia mudar nisso? O que você acha que poderia atrair as pessoas para isso? Ou até as pessoas mais jovens para fazer um ciclo de interesse? Sim. Então, isso é interessante porque a nossa estrutura social ela é condicionada pela necessidade de uma construção una, né? Que é aquela condição de nação. Então, quando você tem o objetivo de trazer elementos característicos de um povo para poder unificar esse povo, de alguma forma você tem que montar esses museus. E esses museus, eles são distantes da população, da maioria da população. Porque são lugares que você vai para observar, você fica ali de longe olhando aquela obra. São lugares que muitas das vezes estão em lugares de elite, né, da cidade, falando aqui do caso do Rio de Janeiro, e que você não tem nenhuma dinâmica, sabe, de poder ter contato com aquele objeto. Pô, isso para uma criança é um saco. Se para a gente já é um saco, imagina para uma criança. Então eu acho que hoje, né, essa perspectiva de perceber como a sociedade está dinâmica, de como a história ela é dinâmica, a gente já tem alguns projetos muito interessantes de museu. Por exemplo, né, vou trazer aqui um grande amigo, um camarada, que é o Valdean, que ele trabalha o MIM, que é o Museu Imaginário Itinerante da Maré. Que ele é um museu numa caixa de sapato, que é bem interessante, é muito do que a gente tem em casa, né? A gente bota as nossas fotos já é incluído, né? Você já se sente incluído naquilo que você pode fazer. E aquilo ali, né, ele tem uma máxima que ele tirou, que ele fez uma readaptação, né? Fez uma releitura de uma frase do Elliot Sica, que é o museu, como é que é? O mundo é alguma coisa assim, o mundo é o museu, o mundo é o, como é que é? Calma aí, deixa eu lembrar aqui. A frase dele ficou assim: a rua é o museu do mundo. Eu esqueci a frase. Perfeita a frase. Do a frase é perfeita. Muito boa. É isso, a rua é o museu do mundo. Porque ele sempre leva essa produção dele de pesquisa, né, que está relacionado também aos estudos dele com a maré, ele bota na rua. Pega a caixa de sapato, e aí ele já tem um acervo bem robusto, com fotos antigas, né, bem antigas, com fotos mais recentes, e que ele bota isso na rua. E aí é outra interação, né? O museu na rua. Que a criança, ela toca, ela interage, ela se sente participante daquele evento. Você falou ali que era do Piscinão de Ramos, né? Sim. No caso, você viu a construção ali do piscinão e tudo mais. Tem um trabalho sobre isso, fotos suas, do piscinão, ou você foi deixar para fazer isso depois, ou conseguiu tirar as fotos assim bem no começo? Então, cara, o Piscinão de Ramos ele foi inaugurado em 2001, 2002. 2001 e 2002 eu estava com 10 anos de idade. Ah, então não cola, realmente. Tem memórias, tem muitas memórias. Você viu a obra ali e tudo mais. Brincou no meio da obra. Brincou no meio da obra. Então, assim, essa tomada de consciência para eu poder refletir o meu território, né, o Piscinão de Ramos, veio depois. Com essa minha formação em história e tal, e a fotografia. É isso, no processo de formação. Porque aí eu comecei a observar esse território com outros olhares. E aí fui tentar entender o que é a maré, no sentido geral. É isso, maré, complexo da maré, conhece com um monte de termos, né? E aí eu fui começar a pesquisar um pouco mais sobre isso. E aí acabou que nesse meu processo de graduação eu comecei a fotografar o lugar. E foi isso, para vocês terem uma noção, né? Assim, a gente tem uma ideia de como os problemas do presente que levam a gente ao passado, eu comecei a refletir o porquê do piscinão estar ali. Porra, por que um piscinão, né, no subúrbio? Já sabia que a Praia de Ramos era muito famosa até a década de 70. E um outro condicionante que está relacionado à instalação de um Yacht Clube de Ramos, que é o Yacht Clube de Ramos, que é dentro da favela. Porra, como é que tem um Yacht Clube dentro de uma favela? O que foi esse lugar? Aí, a partir daí, por que está lá? O que foi isso? Porque é isso, né? Os yacht clubes, eles geralmente estão ligados aos modos, né? Aos hábitos de pessoas de classe média alta, né?
que tem lancha, que fazia atismo, todo aquele, enfim... Tudo Mais isso que a gente glamour, já né? conhece. Mais relacionado ao glamour. Isso, e tem um hábitos diferente, né? Assim, a diferenciação. O que o pobre faz e o que o rico, né, geralmente ele vai ter de lazer. Então isso foi me condicionando a refletir, né, o meu território. E aí a partir das minhas fotografias, que eu comecei a fotografar em 2017 mesmo, assim, o piscinão, a partir das fotografias eu comecei a fotografar o território e os territórios, que aí eu digo os territórios no sentido de pessoas, né? Porque cada pessoa ela é um território, ela tem a sua história. E como é que essas pessoas elas se relacionam com esse lugar? Porque elas são isso. história também, né? Exatamente. Você chega aí- a entrevistar essas pessoas que você tira foto? Chego a entrevistar. Os relatos da época, Sim. fazendo toda uma linha do tempo. Sim. E é isso, é interessante a gente perceber, porque quando a gente chega, né, porque a favela na região da Praia de Ramos é como se fosse o fim de um processo. Só que ela é simplesmente um meio. Então você meio que coloca, né, em questão a oposição que existe entre presente e passado. Né? Porque se existe essa favela aqui, algum problema lá no passado houve Ocorreu para ela e existir. que veio, né, a desencadear esse processo de favelização desse território. E a Maré, no sentido geral, é meio que assim também. São coisas muito peculiares, né? São 17 favelas que têm construções extremamente peculiares e ocupações extremamente peculiares. Sim. É uma favela bem diferente, assim, né, comparado com algumas outras aqui do Rio de Janeiro. Porque ela é bem particular mesmo. Sim, começa porque é plano. E aí eu, né, junto com outros historiadores, pessoas, né, referências que eu estou lendo, eles dizem, né, que, de fato, o subúrbio teve um processo de construção totalmente diferente do que a gente vê da construção da Zona Sul, do centro da cidade. E isso implica até em como as favelas elas vão se construir, né, que são de maneira extremamente voluntária e espontânea. Tanto é que as pessoas construíram casas em cima da água. Né, Meio que é uma imigração. Vamos chegando e vamos se adequando, E aí existem vários fatores, né, para poder chegar a essas condições. Por que você acha que, tipo assim, o terreno que hoje é a Zona Sul, ele era tão valorizado para se transformar nisso, e o da Zona Norte, por exemplo, se transformou num lugar mais suburbano? É uma condição ideológica, né, cara? É um recorte ideológico. Como eu te comecei, né, falando no início, é uma questão de disputa de poder. A gente, vive num sistema de reprodução social, um sistema de reprodução econômica, um sistema de reprodução de experiências. Quem tem direito a viver isso e quem não tem direito a viver isso? Então, na minha pesquisa, né, que aí eu estou desenvolvendo na UERJ, junto com o programa de pós-graduação lá, eu parto do pressuposto de que é uma questão ideológica. Porque a partir do momento em que o Rio de Janeiro ele se vê, né, ele é elevado à capital do Distrito Federal, que antes era Sim. a Bahia, é uma cidade extremamente ruralizada. Tocando nesse ponto aí que você falou, entre o pessoal da Zona Norte e o pessoal da Zona Sul, você acha que o Piscinão e o Yacht Clube ali em Ramos foi criado justamente para não ter essa ligação, esse contato do povo? Então, hoje em dia, sim. Hoje em dia, sim. E mais contemporâneo também, assim, tipo, até década de 70, porque é isso, década de 70 ficou conhecido como Praia do Subúrbio. Só que antes, aí, de acordo com as pesquisas, na década de 20, e aí sendo mais efetivo na década de 30, houve a compra de um terreno por um cara chamado Coronel Joaquim Vieira Ferreira. Ele comprou essas terras da antiga fazenda de Nossa Senhora, do Engenho da Pedra, na verdade, ia falar besteira, do Engenho da Pedra, que foi comprado anteriormente pelo cara chamado, também que era Capitão alguma coisa Ramos, que deu o nome, né, de Ramos. E aí esse cara comprou um loteamento, e o estado do Rio de Janeiro, né, a Guanabara, porque é isso, tinha a Guanabara, que era a cidade, né, que era a região metropolitana, vamos colocar assim, e você tinha o território do Rio de Janeiro, a província do Rio de Janeiro, que era um território extremamente vasto. Então, para poder se ocupar esse território, você vai dar preferências aonde você vai desenvolver. Então, quando você
pensa que os investimentos eles estão localizados no território da Guanabara, aí você já começa a pensar o porquê de outros investimentos serem defasados ou terem outra ênfase em certos territórios que são territórios de trabalhadores, subúrbios. Então, começou nesse sentido desse cara comprar esse loteamento para poder fazer um lugar de balneário, como se fosse Copacabana, e aí, reivindicando esses hábitos que estão relacionados à cultura da Zona Sul, a cultura de beira de praia, que está relacionada às classes médias, e fazem, se juntam esses grupos de empresários, vamos dizer assim, que compram esses loteamentos e eles começam a se juntar para tentar urbanizar esse território, aqui de Ramos, de Bom Sucesso, e dar essa dinâmica, porque já existia uma ocupação anteriormente, isso devido aos portos e devido à linha férrea. Então já tinha uma ocupação espaçada, só que com essa dinâmica de crescimento do Rio de Janeiro, migração, abolição de escravidão, as pessoas não tinham para onde ir. Aí foram realocadas para essas regiões. Não é nem uma questão de realocadas, mano. É uma questão de que foram jogadas. Foi jogado literalmente. Se vira. Foi largado no... Isso, se vira. Perfeito. Se vira, é exatamente isso. E aí acaba que o Piscinão de Ramos, por essa questão ideológica, hoje, fica muito evidente essa questão do corte. Não, vamos revitalizar esse espaço aqui, para que essas pessoas que vêm da Baixada, enfim, vêm da Zona Oeste, não Zona Oeste Barra, porque aí já é outra coisa. É outra coisa. Recreio. Bangu. Isso aí, Senador Camará. Essas pessoas vão sentido Zona Sul, parem ali porque... Parem ali no meio do caminho, Aquele lugar ali é o lugar do suburbano, é o lugar do trabalhador, do favelado. Já tem um estereótipo já. Então, de alguma forma, você vai condicionando o que as pessoas podem consumir ou não podem consumir. Perfeito. E agora, para fechar, eu gostaria de relacionar a fotografia com relação à história. Você acha que, por exemplo, a fotografia ela vai ajudar muito o futuro assim, na história, para mostrar o que deu para representar o futuro assim do acompanhamento da história, assim? Sim. Muito. No campo da sociologia, e aí saindo no campo das humanas, a sociologia e a antropologia foi uma das primeiras áreas a inserir a fotografia de fato como instrumento extremamente útil para poder pensar a sociedade. Os historiadores eles ficaram meio reticentes, até a década de 80, década de 90, começou a se pensar outras fontes para poder se construir a história. E é isso, cara? A fotografia é a representação de um passado, E de acordo com aquela pessoa, com que o sujeito, os seres humanos que estão ali, sendo representados naquela imagem, você constrói possibilidades de futuro, de como aquela pessoa pode se ver. Um debate muito latente é como as pessoas são representadas, como o pobre ele é representado na fotografia, como o negro ele é representado na fotografia, como o trabalhador ele é representado na fotografia. Então, isso daí vai dizer muito sobre o passado, se for uma foto lá de trás. Preta e branca. Exatamente, mas também vai dizer sobre o presente. Porque é isso, muitas pessoas ainda colocam os corpos que são marginalizados em lugares que continuam marginalizando aquele corpo. Então, assim, eu, enquanto historiador, tendo essa consciência de que a fotografia ele é um discurso, eu tenho a responsabilidade de pensar, sim, enquanto cientista, enquanto historiador, pensar a fotografia, sim, enquanto fonte e enquanto instrumento de poder. Então, sim, a fotografia ela vai dar muitos rumos interessantes para a gente poder pensar a história. Perfeito. Então, obrigado a vocês que assistiram. Muito obrigado ao Jean. Valeu, eu que agradeço pela oportunidade, gente. Passar a rede dele. Passar as redes sociais dele, assim, para dar a última palavrinha aí pra gente. E muito obrigado. Essas fotografias que eu produzo do Piscinão, elas estão no meu projeto lá chamado Fragmentos de uma Maré, que é o meu Instagram, só botar lá. E o meu comercialzão, assim, o Jean Business, é o Jean Barreto Foto. Que aí lá é mais os trabalhos... Contatos profissionais. É isso. E aí o meu projeto pessoal que está relacionado ao Piscinão de Ramos, ao meu desenvolvimento autoral, ele está lá no Fragmentos de uma Maré. Então, quem quiser trocar ideia... Posso deixar meu e-mail também, quem quiser mandar? Pode deixar, a gente bota na descrição. É sempre muito bom, jeanbarretofoto@gmail.com. Então, quem quiser trocar ideia sobre maré, sobre Piscinão de Ramos, sobre história do Rio de Janeiro, subúrbio, quiser fazer um contato... Você está aberto. Muito obrigado.
Fluiu pra caramba, cara. Eu no momento eu fiquei nervoso, cara. Tira uma foto aí da gente. Vamos tirar? Sim, sim.